Segundo Crônicas 13. Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora, cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós, uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como as nações das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães de proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixaste. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinha de pelejar, por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá, de maneira que Abias e o seu servo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Segundo Crônicas 14. Asa reina e vence a Zerá, o etíope. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias. Esteve a terra em paz 10 anos.
E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Segundo Crônicas 15. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa,
Ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um terrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Deus de Israel, maravilhoso, Pai poderoso, te louvamos, Senhor, e engrandecemos neste momento. Pai, nos colocamos diante do Senhor, pedimos ao Senhor que nos perdoe por todos os nossos pecados, por tudo aquilo que desagrada a Ti, entristece o seu coração. Deus amado, que o Senhor venha se agradar de nós, ó Pai, que venhamos ter o Senhor como o único Deus suficiente, Salvador de nossas vidas e almas. Que venhamos a entronizar o Senhor no centro, ó Pai, de nossa vida, de nossa existência. Pai, nos dê força e nos ajuda, Senhor, a te servir como o Senhor merece. Ó Pai, sabemos que somos pequenos e falhos, mas se o Senhor nos ajudar, nos capacitar, seremos capazes, ó Pai, de te adorar e te servir da forma que o Senhor merece, de maneira, ó Pai, que o seu nome seja glorificado, honrado, Senhor, verdadeiramente em espírito e em verdade. Te amamos e te bendizemos, ó Pai. O Senhor é maravilhoso. Ó Deus, não há outro Senhor fora de Ti. Não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Nós bendizemos o Teu santo nome todos os dias de nossas vidas. Pai querido, alcança cada um desses ouvintes, cada um desses leitores, ó Pai, que acompanha, Senhor, este plano de leitura. Deus, que o Senhor venha continuar nos fortalecendo, nos dando força, tirando todos os impedimentos, ó Pai. Oh, Deus querido, continue abrindo as portas, Senhor. As comportas do céu, ó Pai, derrama sobre nós. Águas, ó Pai, abundantes que venham nos fortalecer. Águas abundantes que venham nos abençoar. Águas abundantes que venham, Senhor, transbordar em nós. A força, a coragem, o ânimo. Meu Deus, a capacitação no Senhor, ó Pai. A capacidade no Senhor, ó Pai, de romper em fé, de vencer, ó Pai. Meu Deus, nós cremos no Senhor. Cremos nas suas mãos, no poder, ó Pai, operador de milagre que há no Senhor. Porque o Senhor é o Deus do impossível. E nós cremos que o Senhor pode fazer o impossível por nós. O impossível em nós, ó Deus, para a sua honra e para a sua glória. Abençoe cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Pai, que aqui estão comigo. Abençoe a minha vida e todos os meus familiares. Continue me ajudando, me dando força. Ó Deus, dando todo tipo de livramento, não somente para mim, mas para todos os meus irmãos e minhas irmãs. É o que eu te peço neste momento, ó Pai. Te agradeço. Te agradecemos numa só fé, numa só voz, ó Pai. Pois o Senhor é o único digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder e todo o louvor. Pois o Senhor é um Deus maravilhoso, merecedor de tudo isso e muito mais. A morte de Salomão. Os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aias, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filhos de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Grandioso Deus, poderoso Pai, te adoramos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai, pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus, nós te bendizemos, ó Pai. Deus, nós, ó Pai, glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos pela oportunidade, mais uma oportunidade de estar aqui, ó Pai, em mais um dia de leitura da sua palavra. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós, por mostrar, Senhor, as tuas palavras, meu Deus, que para nós é como um tesouro muito valioso. Deus querido, como a sua palavra é maravilhosa, Senhor. É como um bálsamo para o nosso coração.
Deus, sua palavra trata conosco, ó Deus, aquilo em que precisamos. Te pedimos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que têm dificuldade, ó Pai, para obter a palavra em lugares, Senhor, que muitas das vezes não pode entrar a palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha de alguma forma levar, meu Deus, as suas escrituras para essas pessoas. Meu Deus, que o Senhor levante homens e mulheres valorosos e valentes, ó Pai, para fazer, meu Deus, o trabalho do Senhor aqui na terra, a sua obra, meu Deus, de levar e propagar o Evangelho. Ainda, meu Deus, que não consiga entrar livros, que a sua palavra venha ser impregnada, Senhor, na mente e no coração dessas pessoas, para que eles possam conseguir passar, meu Deus, de forma fiel para aqueles que têm fome e sede de ouvir mais de Ti. Deus querido, que o Senhor abençoe, ó Pai, cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que acompanha este plano, ó Deus, de leitura bíblica. Que o Senhor continue nos fortalecendo, meu Deus. Abençoe essa minha irmã, ó Pai, que todos os dias pega o ônibus para ir trabalhar e vai, Senhor, ouvindo a sua palavra, ou vai lendo, Senhor, a sua palavra, acompanhando, meu Deus, a leitura juntamente conosco, sendo fiel neste propósito. Meu Deus, continue honrando a sua serva, continue honrando os seus servos, meu Deus, que também, ó Pai, tem um compromisso de estar, ó Deus, lendo a sua palavra, tem um compromisso, ó Deus, contigo, de estar conhecendo mais sobre o Senhor e os seus feitos. Pai, perdoe por todos os nossos pecados, as nossas falhas. Nos limpa, nos lava, nos purifica, ó Pai, com o seu sangue carmesim. Nos torna dignos no Senhor, ó Pai, de receber mais e mais de Ti. Queremos uma bênção, Senhor, no dia de hoje. E essa bênção o Senhor sabe o que é. Aquilo que mais precisamos, aquilo que vai fazer, ó Deus, da nossa vida, uma vida diferente no Senhor. Ó Pai, que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. No nome poderoso do Senhor que nós Te pedimos neste momento e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.